todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Prazer das Coisas. Hoje estamos aqui para mais um vídeo de opinião de livrinhos, deixem-me que eu vos diga aqui com muito mel, com muita abelha. Mas já sabem, o pedido habitual que eu vos faço sempre, por favor, subscreverem o canal, partilharem por um like, comentarem, tudo isso é mesmo muito importante para o meu canal continuar a crescer e chegar a mais pessoas. O primeiro livro que vos tenho para vos falar foi o livro que foi do Clube de Leitura da Dona, de Junho, e estou-vos a falar do Mel Louco Mel, de Judy Picoult e Jennifer Finney Bowley. Eu fiquei muito curiosa com a sinopse deste livro entretanto, também tinha visto a opinião da Dora e serviu para aumentar as minhas expectativas. No entanto, ao contrário do que eu estava aqui à espera, não foi uma história que me arrebatasse completamente, não foi uma história que eu adorasse. Nós aqui vamos acompanhando a narrativa através de duas personagens, a Olivia e a Lily. A Olivia é a mãe de Asher e nós vamos acompanhando a história dela, a narrativa, para a frente no tempo. E temos a Lily, que é a namorada do Asher e que parte mais ou menos no mesmo dia, mas depois um bocadinho antes, mas depois anda ali para trás. Essa parte não me fez qualquer tipo de diferença desta interligação entre narrativas, até acho que, pelo menos para mim, funcionou muito bem. Em termos de história, temos aqui a Olivia, ela é divorciada, uma mãe divorciada, e vive sozinha com o seu filho, com o Asher, e ela é apicultora, e portanto temos aqui, lá está, o mel e as abelhas. E esse foi um ponto aqui na história em que eu achei que também a Jodie explorou aqui muito. É um tema que eu percebo que seja a profissão da Olivia e a profissão da personagem, mas se calhar não era necessário ter explorado tanto. Nós temos aqui às vezes quase que aulas de como é que as colmeias funcionam, como é que a extração do mel funciona, como é que as abelhas funcionam. É interessante, mas eu acho que a autora explorou um bocadinho demais, pelo menos da minha parte eu não precisava de tanta informação sobre abelhas, sobre colmeias, como a autora nos deu. Eu percebo que às vezes a autora tenta fazer aqui um bocadinho um paralelismo entre a vida de uma colmeia, a vida da rainha das abelhas e com a própria vida da personagem, mas para mim foi demasiada abelha, demasiada aqui a história da abelha. A Olivia está então um dia em casa, logo aqui no início da história, e recebe um telefonema do filho, do Asher, a dizer que a Lily está morta e que ele precisa então da ajuda dela porque a Lily está morta. E portanto vamos ter aqui, como é habitual, se não em todos, na grande maioria dos livros da Jodie Picoult, uma história passada em tribunal, porque tendo este ponto de partida de a Lily estar morta e o Asher estar ali presente na cena, não é? Vocês já estão a perceber que vamos aqui acompanhar também um julgamento para decidir se o Asher é culpado ou não. A Olivia também fica aqui um bocadinho apreensiva porque a Olivia vem de um passado com o pai do Asher com violência doméstica. E portanto fica aqui um bocadinho na dúvida se o Asher tem ali o feitio do pai ou não. E portanto acaba por ser aqui um dos temas também, a par das abelhas, aqui que vamos acompanhar. Aqui neste livro vai abordar também, além da parte ligada à violência doméstica, a parte ligada então a esta questão das abelhas e destas cenas em tribunal, de que o livro passa grande parte em tribunal. Vamos ter aqui outro tema, e que eu não vos vou dizer qual, porque eu acho que se torna aqui spoiler, mas vamos ter aqui mais um outro tema em que a autora volta a aprofundar. Eu percebo que é importante não só para o livro em si, é importante também para nós enquanto leitores termos essas informações de forma a estarmos mais informados sobre esse tema. É um tema muito atual, sim, mas lá está, uma vez mais, e a semelhança das abelhas, achei que foi aqui um bocadinho, se calhar, explorado também demais. Não tanto como a parte das abelhas, as abelhas para mim foram mesmo aqui muito explorado, mas achei que se calhar não era preciso tanto. Quanto aqui ao desfecho,
A parte em si, eu confesso que não, para mim não era aquela pessoa que eu estava à espera. Ainda ontem eu tive uma conversa com a Dora e com o Ivan, que depois afinal não ficou gravada e nós vamos gravar, mas eu tinha comentado com a Dora que para mim era uma outra personagem e portanto esta personagem acabou por ser aqui uma surpresa, não era de todo quem eu estava à espera. Eu gostei da história, gostei, não vou mentir, não vou dizer que não gostei. Eu achei que lá está, a história arrastou-se aqui assim um bocadinho, teve aqui, podia ser, o livro tem aqui cerca de 500 páginas e podia ter menos, e acho que não se perdia nada. Aqui, lá está, parte dedicada às abelhas, eu acho que foi informação a mais. O livro para mim também teve aqui um ou outro problema em termos de revisão, de tradução, que lhe quero chamar. Temos erros aqui de datas. Começamos o primeiro capítulo em 2018, depois 2019 e depois 2018 e nós percebemos que efetivamente aquele primeiro capítulo da Lily que está datado como 19 é um erro, que é na prática 2018, mas confesso que na altura me baralhou um bocadinho. E depois também aqui determinadas expressões que estão em português, determinados erros que eu acho que para mim são erros de tradução. Temos logo aqui no primeiro capítulo da Olivia, numa mesma página, ela fala que vai pôr o pão na torradeira para fazer torradas, um bocadinho mais à frente que o pequeno almoço é sempre torradas, e depois que qualquer coisa a tosta saltou da torradeira, e eu fiquei assim baralhada, voltei atrás até para perceber se ela estava a fazer tostas mistas ou se estava a fazer torradas. Eu percebo que em inglês esta toast, mas é efetivamente torrada e não tosta. Temos aqui também a parte que mencionam em não culpado, declaração de não culpado, e como o Agudit se declara não culpado. E para mim fez-me aqui também assim um bocadinho de confusão este não culpado, porque normalmente nós vemos o not guilty como inocente e não como não culpado, e portanto isto fez-me aqui assim um bocadinho confusão. Muitas vezes também dentro do próprio capítulo, por exemplo no caso da Olivia, em que nós estamos a andar sempre para a frente do tempo, vamos tendo dentro do próprio capítulo recurso ao passado. Esses recursos ao passado muitas vezes também me baralharam aqui um bocadinho, porque nós vamos tendo espaçamento entre as partes, só que numa ou outra situação esse espaçamento está mal dado. Eu estou-me a recordar de uma em que ela está no passado a contar qualquer coisa e de repente ali a última frase é qualquer coisa do género, o Asher levantou-se da cadeira, não sei o quê, e depois temos um espaçamento e depois voltamos à cena do presente. E essa parte em que diz que o Asher se levantou da cadeira já seria presente e não passado, e portanto e há mais uma outra situação. Acho que o livro merecia aqui novamente uma revisão mais cuidada, porque efetivamente tem aqui um ou outro pormenor em termos de edição portuguesa que não está das melhores. Em termos de classificação, o livro para mim não me conquistou totalmente. Eu gostei da história, gostei, mas não foi uma história que me agarrasse totalmente. Talvez também eu fiz aqui uma paragem, porque eu comecei o livro num sábado e li o livro num sábado à noite e num domingo à tarde. E depois, entretanto, parei, porque faltavam cerca de 150 páginas para terminar, mas optei por não levar este calhamaço, só por 150 páginas nas minhas deslocações de casa-trabalho, e portanto depois só voltei a pegar no livro na sexta-feira à noite, portanto ontem, que foi o dia da live, e eu não consegui assistir à live, porque quando estava a live era quando eu estava ainda a terminar o livro, queria efetivamente terminar o livro para não correr spoilers nessa discussão. E esse espaçamento pode ter, essa pausa que eu fiz pode ter provocado aqui também, complicado aqui um bocadinho também a minha apreciação do que eu achei da história. Mas a verdade é que, lá está, a autora colocou aqui informação a mais que, no meu ponto de vista, é um bocadinho desnecessária, e ela não precisava de se envolvido tanto esses temas. E acho que o livro aqui, com um bocadinho de menos páginas, ganhava, se calhar menos de 150 páginas ou assim, e tínhamos uma história um bocadinho mais sólida, e se calhar também não precisava de tantos recursos ao passado.
e por isso eu vou dar 3 estrelas. Não foi uma leitura, não é um livro que eu diga que foi uma história má, não. Eu gostei da história, gostei também, lá está, nomeadamente aqui em torno da Lily. Acho que a Lily é uma personagem muito importante também na literatura, e a forma como também o relacionamento entre a Archer e a Lily, mas não me fez. Eu estava à espera de mais, eu ia mesmo com expectativas muito lá em cima e senti que não foi uma história que me prendesse na totalidade. E enfim, agora de muito blá blá blá, vamos passar então aos outros 2 livros. São da mesma autora, Shani Colgan. Não é da livraria, mas então temos aqui uma padaria. Eu vou começar pelo primeiro, mas eu devo dizer que eu na realidade comecei a ler o segundo, porque eu precisava para um desafio. O segundo chama-se Tempestade de Farão e eu queria participar num desafio em que eu precisava de um livro aqui com o farão para um desafio. E peguei nesse, e depois quando estava a ler é que percebi que se calhar era um segundo livro, e quando fui ver ao Goodreads era efetivamente o segundo livro, e portanto eu li o segundo e depois li o primeiro. O primeiro livro então aqui desta série é então o Pão, Mel e Amor, e temos aqui a Polly. A Polly é uma jovem que está aqui no início com um problema na sua vida pessoal. O seu relacionamento não está a correr da mesma maneira, e ela tinha uma empresa então com este seu namorado, uma empresa aqui de design e assim, mas que faliu, teve problemas, e portanto ela acaba por estar aqui numa situação financeira muito complicada. Decidem também aqui dar um tempo, ir cada um para o seu lado, aqui afastarem-se um bocadinho. Ele volta para a casa da mãe, ela fica sem saber onde é que há de ir, anda a tentar ver anúncios de arrendamento, e descobre ali um apartamento que pode alugar, que o seu pequeno orçamento lhe permite alugar, só que é então numa ilha, uma pequena ilha. Eu não me recordo o nome da ilha, mas ela vai. O apartamento não está também nas melhores condições, em baixo tem uma padaria que está fechada há muito tempo, mas ela vai então para esta pequena ilha, esta pequena localidade, onde ela tem que aqui acaba por reaprender o rumo da sua vida. E ela já gostava de fazer pão de forma mais artesanal, mais caseira, ela própria fazia o seu pão, e começa então a fazer os seus pãezinhos também aqui para algumas pessoas da ilha, relacionamento depois com a sua senhoria, que é por sua vez também aqui dona da padaria. Tem ali alguma crispação, temos também ali um núcleo de pescadores. E eu falei no início, mel e abelhas, porquê? Porque temos aqui uma personagem que esse mora no continente, como eles costumam dizer, mas é uma personagem americana e que tem também ali, também é apicultor, faz mel, tem colmeias e faz mel, e portanto temos um pão que a Polly começa então a fazer, temos o mel então que este americano faz, e depois, como é óbvio, os livros da Shani Colgan têm aqui assim também sempre esta pontinha de romance romântico, e vamos ter aqui também uma história de amor. Temos aqui um papagaio do mar, que é o Neil, que eu gostei muito de conhecer. Aliás, eu já o conhecia do segundo livro, e foi muito... também gostei aqui de ver como é que foi a interação dele, então, aqui inicial com a Polly, e portanto eu gostei muito aqui deste livro. Eu vou dar 4 estrelas a este. Porquê? Porque eu gostei mais do segundo, talvez por ter sido o primeiro que li. A história para mim acabou por fazer sentir mais ligação à história do segundo livro, mas eu gostei muito também aqui de conhecer então esta vertente da Polly, porque a Polly vem de uma situação em que está aqui vem sem emprego, não é? Tinha uma empresa dela e ficou, e depois tenta aqui reinventar-se, com uma história ligada então aqui a uma padaria. O segundo livro, então, Tempestade de Verão, e vamos encontrar as personagens cerca de 2 anos após, pelo menos foi essa a sensação que me deu aqui do início do primeiro livro. O primeiro livro ainda tem também aqui um pormenor engraçado. Temos aqui um casamento temático com personagens do Star Wars, e eu também achei esse pormenor muito, muito engraçado. E temos também, eu achei muito engraçado essas referências
aqui a personagens com barba e que temos aqui uma amiga que menciona que o Brad Pitt tem barba, o George Clooney tem barba, o Ben Affleck tem barba. São assim vários atores com barba, lá está, a tentar puxar ali que a barba era atraente. Eu achei piada também àquelas referências. Eu acho que tirei foto, se não era, vou deixar por aqui. Voltando então ao segundo livro, nós temos então aqui a Polly já então como a trabalhar na loja então como da padaria, em que ela faz os bolos e que ela está a gerir as duas padarias, quando entretanto, uma vez mais, a filha da Polly acaba por sofrer aqui um revés e acaba por ter que deixar o seu trabalho na padaria. E vamos ter aqui, foi isso mais uma vez que me agradou e que talvez por já ter lido A Livraria dos Finais Felizes, fiz aqui um paralelismo. Vamos ter novamente aqui uma carrinha em que, mas desta vez não é de livros, uma carrinha ligada a pão e ali a pequenas coisas para comer, focastes e afins. Eu gostei muito desta segunda história. Não vos posso entrar aqui em mais detalhe porque depois seria spoiler, mas eu gostei muito deste relacionamento mais, vou chamar mais maduro, entre a Polly e a personagem masculina, porque eu não vou também referir qual, que é para não fazer spoiler em relação ao primeiro livro, mas vem então este relacionamento, vem do primeiro livro. Achei aqui um amadurecimento, gostei do relacionamento deles, apesar de também não estarem... temos aqui que estas personagens também vão estar aqui um tempo afastados, mas por outros motivos. Gostei muito, e falta referir, gostei muito do Neil, do papagaio do mar, assim mesmo uma personagem muito engraçada, muito cómica aqui do livro. E também gostei muito da forma como a relação entre a Polly e a Selina se vai construindo, porque conhecemos brevemente a Selina no primeiro livro e à partida não seriam personagens que se fossem tentar aproximar. Eu não posso dizer mais para não fazer spoiler do primeiro, mas gostei muito. Entretanto, enfim, no Goodreads, que há mais livros, mas em português não foram editados, o que é pena, mas gostava muito de continuar, porque são personagens pitorescas. É ali o que eu percebo que é um meio mais fechado, mas estamos a falar ali assim numa ilha, uma ilha pequena, uma ilha que acaba por também ficar isolada. Eles têm um passadiço que liga então a ilha ao continente, mas esse passadiço, conforme as marés, conforme a maré vai enchendo, o horário das marés, esse passadiço fica submerso e, portanto, acabam por também estar ali mais isolados, ter ali um meio mais pequeno. Mas eu gostei muito dessa vivência mais ali de ilha. Temos a Polly no segundo livro a viver então ali num farol, é um conceito, uma ideia diferente. E eu gostei muito e, portanto, gostava de ler os outros livros da série. Tenho que ir à procura deles em inglês, dos nomes, e provavelmente vou ter que os ler em inglês porque não foram editados em português. E acho que a saída da Mexência está aí a editar os outros da autora só apenas relacionados com a livraria e não destes da padaria, mas também foi muito bom. Eu não falei, mas eu vou dar 5 estrelas a este segundo livro, porque sem dúvida eu achei a história tão fofinha. Tem ali, lá está, tem também, não é tudo cor-de-rosa, temos sempre ali também um ou outro problema que vão surgindo, mas depois a forma como os personagens também vão dar a volta aos problemas, aqui sempre, e isso já foi também dos outros 3 livros das livrarias. A autora pega em personagens em que de uma forma ou outra têm que dar a volta à sua vida. E lendo estes livros também percebo que se calhar é aqui uma linha comum aos livros da autora, e acho que a autora também falou nisso na apresentação que houve na Feira do Livro, a forma como ela trabalha as personagens de forma que sejam histórias que as pessoas deem um novo rumo à sua vida, e eu gostei mesmo bastante. Eu vou então ficar por aqui, que o vídeo já está a ficar grande, já está ali à volta dos 20 minutos. Não era para falar tanto, mas eu sei que também são 3 livros e entusiasmei-me aqui um bocadinho. Mas pronto, digam-me se leram algum destes livros,
Se não, mas ficaram curiosos, se já leram, não estes, mas outros livros destas duas autoras, contem-me tudo cá em baixo, que eu vou gostar muito de saber. Um grande beijinho e até o próximo vídeo.